Salve galera, Trovão Trader na área, sejam muito bem-vindos ao canal e hoje estaremos dando continuação às operações da semana. Vamos conferir as operações de ontem, anotar os resultados na planilha e fazer as operações de hoje. Então, sem mais delongas, bora pro gráfico. Bom, estamos aqui no gráfico, mas antes quero anotar as operações de ontem que a gente fez, já finalizaram. Uma finalizou do jeito que eu queria, a outra a gente teve um imprevisto, mas vamos conferir elas aqui agora. Audicad, a gente fez essa análise, de começo ela seguiu, mas como ele estava na paridade CAD, que eu esqueci de ter anotado isso, a gente pegou duas operações na paridade CAD, uma de compra e outra de venda. Isso complicou bastante para nós em questão de análise. Vou verificar isso para não cometer esse erro novamente, porque o NZD CAD, que é a operação que a gente comprou, ela sim finalizou no lucro. Aqui a gente pegou $100 de lucro nesta operação. Mas ela estava na paridade CAD e o Audi CAD também. Então, essa questão de paridade acabou dificultando a realização da nossa operação, porque as duas tinham confluências diferentes. Então, aqui a gente, se não me engano, levou um stop de $34. Eu deixei tudo anotado aqui no bloco de notas, já vou mostrar para vocês. E teve o euro também, que a gente infelizmente levou um stop, acho que de $50. Bom, deixei anotado aqui tudo. Uma operação que a gente tem negativo deu menos $34,32 e a outra deu menos $50,76. Ao total deu menos $85,08. O nosso único alvo deu $100,93. Então finalizamos tecnicamente o dia positivo aí. Já é um ponto a se ver, porque essas últimas operações a gente tem ficado bem negativo, coisa que eu estou tentando diminuir esses erros nesse mês e melhorar o nosso foco. Outra coisa, essa operação aqui no EuroAudi, eu gostaria de começar a analisar mais esses critérios de liquidez para focar em pontos mais específicos, porque mesmo ele tendo essa paridade do Audi, que também foi um erro, ainda assim aqui a gente poderia ter realizado um lucro se eu tivesse deixado um alvo um pouquinho acima. Então, vou tentar ver essa questão de parâmetro de liquidez, o que dá para melhorar em questão de alvos aí. Mas aqui a gente quase pegou um alvo, faltou em torno de 16 pips nesse EuroAudi. Mas infelizmente a questão da paridade repetida nas operações quebrou esse critério de análise nosso. Vou tentar focar mais em separar esses alvos, vou até diminuir a quantidade de ativo que eu tenho aqui em questão de repetição. Vou deixar no mínimo 2 de cada ali, para estar evitando de ter tanto erro parecido, porque às vezes a gente pode estar na micro até analisando legal, mas confluências em outros ativos estarem contra as nossas operações e a gente não perceber. Então, quero pegar uma operação em cada ativo aí, só que com paridade diferente. Bom, o NZD-CAD foi nosso único alvo hoje, então vamos anotar aqui, no caso ontem, né? Vamos anotar aqui os resultados. Infelizmente, ontem foi dia 19. Ontem a gente teve esse prejuízo de $85,08, 85,08, né? E a gente também teve um lucro de $100,93. $93. Bom, estamos negativos atualmente em torno de $163. Diminuímos um pouco, diminuímos em torno de $30 por aí, com esse lucro de ontem. Vamos tentar abrir melhores operações hoje para estar mitigando esse negativo aí, possivelmente antes do final do mês. Hoje é dia 20, né? Então antes do final do mês temos em torno de 11 dias aí para estar voltando para o positivo. Também vou começar a fazer a contagem de quantas operações negativas a gente teve,
Como eu tô fazendo essa somatória, acho que esse mês não vai dar, a não ser que eu confira os vídeos ali. Eu vou tentar fazer isso, daí talvez eu consiga ter anotado aqui os erros e acertos. Infelizmente eu esqueci de anotar essa questão de quantidade. Então, esse é o valor que estamos negativos, $163. Mas, deixando isso de lado, bora focar nas operações de hoje. Eu vou até apagar aqui essa questão dos ativos aqui parecidos. Deixa eu já tirar da minha lista. Aqui. Vou tirar a marcação deles também, que é melhor. Deixa eu subir Nasdaq, Shell e Prata. Vamos ver aqui. Começar hoje pelo Shell, tá? Analisando. Sempre gosto de começar por ele, embora não tenha pegado tanto alvo nele, porque ele tá bem esticado. Mas hoje talvez a gente possa pegar um scopezinho aí. Como são operações mais curtas, talvez a gente possa estar arriscando mais essa questão de alvos aí. Só que pegar essas operações no Shell, ele esticado assim, é uma questão bem perigosa. Temos que olhar muito a micro aqui, para ver se tem algum gatilho na micro, como é scalp que a gente está operando. Um scalp no time de 5 minutos. A gente tem que estar sempre bem posicionado, nem que seja na micro. Tá, vamos olhar a prata aqui. A prata veio capturar a região que a gente tinha falado ontem. Foi até bem interessante. Ela capturou e subiu. O que temos na prata aqui? Vamos olhar o 4 horas da prata. Ela ainda não veio buscar esse gap aqui atrás. Nem esse imbalance. Provavelmente vai demorar, tá? Pra ela buscar esses dois alvos. Vamos olhar a Nasdaq agora em 4 horas. Deixou também um desequilíbrio no preço bem grande. Um gap aqui, ó. Bem grande mesmo. Vou até marcar essa região. Para ela não ter voltado a corrigir, ela tem algum alvo aqui embaixo para mitigar antes dela voltar nessa região. Então, o que é provável fazer é dela vir neste order block em específico. É bem provável. Mas tem um breaker block nessa região também. Que possa ser que ela reaja forte ao tocar nessa região. Então, se eu pegasse uma venda, talvez eu pegue aqui, deixa eu até ver em 15 minutos, seria provavelmente focando nessa região. Eu tô achando que eu vou pegar essa venda aqui. Deixa eu ver quantos pips dá a tela embaixo. Em torno de 155 pips na Nasdaq. Eu vou pegar essa venda aqui em Nasdaq. Deixa eu só ver a quantidade de lotes. Ainda vou ter que pegar um lote um pouquinho maior. Em torno de 0,7 eu acho. Os lotes vai estar aceitável. Uma vendinha aqui. Pegando esse alvo. Stop vai ser pequeno, tá? Como essa é uma operação de continuidade, o ideal é que ela não volte muito. Então, deixa 30 de stop aqui em cima. Pode ser que a gente tome esse stop por estar bem perto da região, por ela poder voltar a tocar aqui. Mas eu acredito que tem um stop maior que isso não vai valer a pena pra gente, principalmente com um surf pequeno desse. Vamos olhar o Euroaud, que foi uma das nossas operações, infelizmente negativas ontem. Hoje pode estar tendo alguma operação interessante na micro. Deixa eu olhar a macro dele que eu não lembro como é que ele estava. Olha só. Desequilíbrio no preço.
tá dançando aqui em cima do desequilíbrio, hein? Pode ser que ele queira voltar aqui. Capturar algum alvo aqui em cima. O que teremos de alvo aqui em cima para capturar? Bom, esse order block ele já testou. Tem mais alguma coisa aqui atrás? Olha só, tem uma região importante aqui atrás. Breaker block aqui, ó. Temos um breaker block aqui, ó. Acredito que ele vai retestar isso aqui novamente antes dele fazer essa correção. Então aqui, vou estar pegando essa compra. Visando essa correção no breaker block. Pegando essa captura de topo também, desse último reteste dela. Ela veio, deixou o pavio e voltou fazendo um inducement de venda nessa região aqui, ó. Ele fez o inducement primeiro, capturou, voltou e deu essa corrigida para capturar a galera que estava comprada. Nessa corrigida ele fez indução de venda nessa região de liquidez. Essa região de liquidez aqui. Ele capturou agora, então provavelmente ele vai capturar essa região desses pavis, que pode ter galera vendida, e corrigindo no próprio breaker block. Então a nossa ideia de operação é essa. Stop vai ser bem curtinha em torno desse fundo aqui. Se ele romper, aí já descaracteriza a nossa operação. Ele pode romper? Pode, principalmente porque tem esse desequilíbrio gigante no preço. Mas a gente vai estar visando essa captura do breaker block primeiro, para depois vir uma futura correção aqui. Então é um risco a avaliar aí, é uma operação de 3 para 1, então para a gente está bem interessante. A da Nasdaq ficou tecnicamente em 3 para 1 também. Esse tipo de operação que eu gosto de pegar, aquela que vale o risco. Vamos ver o NZD-CAD aqui, como que ele está atualmente. 4 horas. Bom, ele capturou aquele topo que a gente tinha visto. Veio nessa região. O order block. Capturou. Ele alinhou o topo aqui. Deixa eu ver se caracteriza um inducement. Vamos verificar aqui. Bom, olha o inducement aqui. Temos uma indução de venda confluindo com esses topos. Então, provável que ele dê uma micro correção para capturar esses topos, hein? Parecidão com o que o Euroaldi fez na micro. Só que ele está fazendo na macro. Que é alinhar topo, corrigir um pouquinho e capturar os topos que ele alinhou. Deixa eu mostrar um exemplo melhor, mais visível para vocês. Para vocês estarem entendendo onde eu quero chegar aqui. Por exemplo, aqui, ó. O preço vem de queda. Ele alinha esses dois pontos, faz essa correção e aí captura esse inducement dessa região aqui, ó. Então ele veio e capturou essa região de inducement. Então a ideia é fazer algo parecido no nosso NZD-CAD. Principalmente por ele estar alinhando um fluxo num tempo maior. Então acho que a correção vai ser maior também. Provavelmente o nosso alvo de correção seja esse order block de micro. Então vou estar pegando uma venda nessa correção. O problema é que o nosso alvo está muito curto, hein? Vou ter que estar aumentando um pouco a nossa margem aqui de lote para estar valendo a pena abrir essa operação.
É mais risco, galera. Quando você aumenta o lote, é bem mais risco. Mas como a gente vai para em tempo menor, para estar compensando o risco de valer abrir essa operação, a gente vai aumentar um pouquinho o lote para ter um lucro um pouco maior. A ideia é 3 para 1 sempre. Então aqui stopzinho aqui em cima do 30 dólares de stop. E essa aí é a nossa vendinha no NZD-CAD visando essa correção, pelo fato dele estar querendo fazer um inducement em 4 horas. Então ele vai fazer esse inducement, vai corrigir essa região e aí pode seguir subindo até alvos superiores aqui. Bom, pegamos 3 operações hoje. Eu acho que eu não vou pegar mais que isso, porque senão pode afetar um pouquinho o nosso gerenciamento. Então vamos seguir o gerenciamento alinhado. E são essas nossas 3. Vamos subir elas para cima. Nossas 3 operações. Então, uma no EuroAudi, uma no NZD-CAD e uma em Nasdaq. Tentei, como vocês podem ver, eu peguei ativos de paridade diferente, uma com o Euro e o Audi, uma com o NZD e o CAD e uma nos fundos da Nasdaq aqui. Então, provavelmente eles dificilmente vão confluir. E aqui teremos operações distintas separadamente. Então, nossas operações por hoje foram essas. Deixa eu colocar esse... Eu gosto desse... É como se fosse um indicador, mas não é um indicador, é um filtro de análise que fica mais visível. Então, vou colocar esse filtro de análise para vocês darem uma olhada, ficar melhor, fica até melhor para acompanhar também, porque quando finaliza a operação, somem as entradas e as saídas. Então, o filtro de análise fica e aí a gente consegue saber onde que a operação estava, qual que foi a entrada, saída, os stops. Fica até melhor para medir. Deixa eu colocar aqui também. Bom, interessante demais. Então é isso. Deixa eu estar finalizando aí, galera. Esse é o resultado atual da nossa banca. Estamos negativos em 163 dólares e 42 centavos de dólar. E as operações de hoje foram essas. Nasdaq, EuroAudi e NZD-CAD. 3 operações abertas aí e amanhã a gente volta com o resultado. Bom, galera, por hoje é só. Nossas operações já estão abertas, rolando. Estamos fazendo os filtros da micro ali, alguns ajustes pequenos, coisas para estar evitando os tops e estar prolongando os lucros da melhor forma possível, principalmente nesse mês que está um pouco complicado. Então, acho que mês que vem vai ser um pouco melhor. Mas também acredito que esse mês dê para finalizar positivo. Então, vamos manter a cabeça alta, visando as melhores operações possíveis. Muito obrigado, galera, que está acompanhando. Até a próxima.